A Bíblia, livro sagrado para tantas culturas, conta a história da criação e da humanidade. Mas tem uma pergunta que não sai da cabeça de muita gente, tanto quem acredita quanto quem não acredita, se os dinossauros existiram de verdade. Por que a Bíblia não fala deles diretamente? Alguns estudiosos dizem que a Bíblia não é um livro de ciência. Em vez de querer encontrar tudo da ciência moderna na Bíblia, a gente pode procurar nas Escrituras por criaturas que parecem com os dinossauros. Antes de começar a nossa busca, é importante lembrar que a palavra dinossauro é recente. Ela não existia nos tempos antigos e só foi criada no século XIX. A palavra dinossauro só apareceu em 1842, inventada pelo paleontólogo inglês Richard Owen. Ele combinou as palavras gregas deimos, que significa terrível, e sauros, que significa lagarto, para descrever essas criaturas gigantescas e impressionantes. Antes disso, as pessoas usavam palavras como dragões, serpentes, monstros ou gigantes para falar desses animais que não existem mais. Essas palavras eram comuns em lendas e mitos, e muitas vezes eram usadas para descrever criaturas que pareciam fantásticas e assustadoras. A Bíblia, escrita muito antes da paleontologia, usava tal a linguagem da época. Ela descrevia criaturas com base no conhecimento e nas palavras disponíveis naquele tempo. Por isso, não encontramos a palavra dinossauro em seus textos. Então, não podemos esperar encontrar a palavra dinossauro na Bíblia. Seria como procurar por um celular no tempo da vovó. As palavras e os conceitos evoluem com o tempo, assim como a nossa compreensão do mundo ao nosso redor. Mas, mesmo sem a palavra dinossauro, a Bíblia pode ter referências a criaturas parecidas com dinossauros. Alguns estudiosos acreditam que certas descrições de animais na Bíblia podem estar se referindo a criaturas que lembram dinossauros, baseando-se nas características descritas. Isso nos mostra como a linguagem e a ciência evoluem juntas, ajudando-nos a entender melhor o passado. A paleontologia, que estuda a vida antiga através de fósseis, é como uma viagem no tempo. Os cientistas descobriram que os dinossauros dominaram o planeta durante a era Mesozoica por uns 180 milhões de anos. Mas, há 66 milhões de anos, aconteceu uma grande catástrofe que acabou com o reinado deles. Aí os mamíferos tiveram a chance de se desenvolver e, com o tempo, a espécie humana também. Enquanto a ciência estuda os fósseis, a Bíblia fala de criaturas enormes e assustadoras. Duas delas chamam a atenção, o Behemoth e o Leviatã. O Behemoth, que aparece no livro de Jó, é descrito como um herbívoro gigante, com ossos fortes como bronze e costelas como barras de ferro. Já o Leviatã, também em Jó, é uma criatura marinha poderosa, com escamas impossíveis de romper e um nariz que solta fumaça. Tem gente que acredita que o Behemoth e o Leviatã são dinossauros ou outras criaturas pré-históricas que sobreviveram por mais tempo. Uma das histórias mais famosas da Bíblia é o dilúvio, que destruiu tudo na terra, menos Noé, sua família e os animais que ele levou na arca. O dilúvio é um tema que gera muita discussão. Tem quem acredite que foi um evento histórico que aconteceu no mundo todo, enquanto outros acham que é uma história com uma lição sobre a importância de mudar e recomeçar. Seja como for, o dilúvio é frequentemente usado para explicar o fim dos dinossauros. Um dos maiores desafios de encaixar os dinossauros na Bíblia é a diferença entre as datas da ciência e as datas que algumas pessoas interpretam da Bíblia. A ciência, através de métodos como a datação radiométrica, nos diz que os dinossauros viveram há cerca de 65 milhões de anos durante a era Mesozoica. A paleontologia diz que os dinossauros viveram há milhões de anos e que a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Mas algumas pessoas que estudam a Bíblia acreditam que a Terra tem apenas alguns milhares de anos. Eles baseiam essa crença em uma interpretação literal dos textos bíblicos, especialmente do livro de Gênesis.
Os criacionistas da Terra Jovem não concordam com a datação da ciência e dizem que a Terra foi criada em 6 dias, há uns 6.000 anos. Eles argumentam que a cronologia bíblica, quando somada, aponta para uma Terra jovem. Já os criacionistas da Terra Antiga aceitam a idade da Terra segundo a ciência, mas acreditam que Deus guiou a criação durante muito tempo. Eles veem os dias da criação como períodos longos e indefinidos, não como dias literais de 24 horas. Para esses criacionistas da Terra Antiga, a ciência e a fé não estão em conflito, mas sim em harmonia. Eles acreditam que Deus usou processos naturais, como a evolução, para criar a vida na Terra. Muitos cristãos e membros de outras religiões não veem problema em acreditar na ciência e na fé, porque entendem que a Bíblia é um livro de ensinamentos espirituais e morais. Eles acreditam que a mensagem central da Bíblia é sobre a relação entre Deus e a humanidade, e não um manual científico. Assim, para muitos, a ciência e a fé podem coexistir pacificamente, cada uma oferecendo uma perspectiva única sobre a existência e a criação. A ciência nos ajuda a entender o como do universo, enquanto a fé nos ajuda a entender o porquê. Ao longo da história, as pessoas criaram mitos e lendas sobre criaturas fantásticas e monstros. Os gregos tinham a Hidra de Lerna, uma cobra enorme com várias cabeças que cresciam de novo quando cortadas. Já os egípcios falavam de Amite, uma criatura com cabeça de crocodilo, corpo de leão e patas traseiras de hipopótamo que comia o coração de quem não era digno no julgamento depois da morte. Na Bíblia, o Behemoth e o Leviatã podem ser exemplos de criaturas míticas que misturam características de animais reais, cultura e crenças. Histórias de dragões e gigantes existem há muito tempo em várias culturas. Na China, os dragões são como os nossos sacis, dão sorte, riqueza e protegem o império. Já na Europa, os dragões são monstros que cospem fogo, protegem tesouros e aparecem em histórias de heróis. Essas histórias podem ter surgido de encontros reais com animais desconhecidos ou de como as pessoas imaginavam os animais que já conheciam. A natureza é incrível, cheia de vida, cores, formas e tamanhos diferentes, das florestas até os polos. Cada espécie tem seu papel no planeta. A vida na Terra é uma história de evoluções, extinções e recomeços. A cada nova espécie que a gente descobre, vemos como o mundo natural é grande e como ainda temos muito o que aprender. Buscar a verdade faz parte do ser humano. Desde sempre queremos saber de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. A fé e a ciência são caminhos diferentes, mas que podem andar juntos nessa busca. Muitas vezes parece que uma é contra a outra, mas a fé e a ciência podem se ajudar na busca pela verdade. Mesmo com toda a ciência e as reflexões da filosofia e da religião, a criação ainda é um mistério. A ciência nos oferece teorias e explicações. A filosofia nos convida a questionar e refletir, e a religião nos dá fé e esperança. No entanto, nenhuma dessas disciplinas consegue desvendar completamente os segredos do universo. Mas em vez de ter medo do que não sabemos, podemos ver o mistério como algo bonito e inspirador. O desconhecido nos desafia a expandir nossos horizontes e a buscar novas perspectivas. Ele nos lembra que há sempre mais a aprender e a descobrir, e que a jornada do conhecimento é infinita. A busca por respostas, seja pela fé, seja pela ciência, nunca termina. Cada descoberta leva a novas perguntas, e cada pergunta nos leva a novas descobertas. É um ciclo interminável de curiosidade e aprendizado que nos mantém em movimento, sempre em busca de mais. É a curiosidade, a vontade de saber e de encontrar o nosso lugar no universo que nos move. Desde os primeiros filósofos até os cientistas modernos, a humanidade sempre buscou entender seu papel no grande esquema das coisas. Essa busca nos une e nos inspira a continuar explorando.
A beleza da criação está tanto no que já sabemos quanto no que ainda vamos descobrir. Cada nova descoberta é uma peça do quebra-cabeça que compõe o nosso entendimento do mundo. E cada peça adicionada nos dá uma nova perspectiva sobre a complexidade e a maravilha da vida. Acreditando em algo, estudando ou simplesmente admirando a natureza, podemos agradecer pela vida e pela chance de explorar os mistérios que nos cercam. A gratidão nos conecta ao mundo ao nosso redor e nos lembra de valorizar cada momento de descoberta e aprendizado. É essa conexão que nos dá propósito e nos motiva a continuar nossa jornada.